Paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é 17 de junho, terça-feira. Estamos lendo aqui o registro de Lucas em Atos dos Apóstolos 15, 26. Homens que têm colocado suas vidas em risco pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Este verso aqui, eu escolhi ele, poderia ser outro deste contexto, só para dizer, amados, que havia na igreja a direção total do Espírito Santo. A autoridade final era do Espírito Santo. O Espírito Santo comandava a igreja primitiva. Nos dias dos apóstolos, o Espírito Santo decidia quem enviava e as demais decisões. Aqui é o comando do Espírito naquela reunião do concílio em Jerusalém, né? Aonde a questão de como ficava os gentios em relação à fé. O que eles deveriam guardar da lei ou não. O Espírito Santo chegou com sua autoridade, porque é o Espírito que é Senhor, vamos dizer assim, organizou o que era para os não-judeus guardarem da lei. Em síntese, esse abster de alimentos sacrificados a ídolos, não comer com sangue, né, da carne de animais estrangulados e fugir da imoralidade sexual. De tudo aquilo da lei, no Novo Testamento, em Jesus, na graça, é isto que o Espírito Santo decidiu. É bem que faça assim, e isso precisava ser transmitido à igreja. Isso foi uma decisão em Jerusalém. Antioquia, onde tinha um movimento evangelístico formidável e uma igreja em crescimento, que foi chamada de igreja missionária e tal, eles precisavam saber disso. E aí, o que eu quero chamar a atenção é, apesar do Espírito ter mandado, ou seja, de Deus ter falado como ficaria a situação, este verso que eu anotei aqui, junto com enviar uma carta, é uma expressão de comunicação. Mandar Paulo e Barnabé como, entre aspas, os mensageiros com essa carta, respaldar ou intensificar essa mensagem, enviando também o Silas e o Judas, né? E isso mesmo, o Judas e Silas, é isso mesmo, o verso 22. Ah, percebe? Eles tinham uma decisão do Espírito Santo, mas a organização, como é que a gente vai comunicar isso? Não, a gente vai mandar uma carta, tudo direitinho. Aliás, a carta é esse conteúdo que está aqui, né? E nesse do verso 22 ao 29 é o conteúdo da carta, perdão, do verso 23 ao 29 é o conteúdo da carta, mas Barnabé e Paulo enviariam na companhia de Silas e Judas para maiores esclarecimentos. Qual é a preocupação? Olha, Paulo é aquela pessoa que o pessoal sabe, né? Perseguiu a igreja e tal. E Barnabé talvez não fosse ainda muito conhecido e na companhia de Paulo talvez perdesse um pouco dessa confiabilidade, né? Então pegaram outras duas lideranças, dois líderes importantes de Jerusalém, o Silas e o Judas, que é para reforçar. Então aqui é um quarteto que está levando uma mensagem importante para Antioquia, que marca uma mudança de comportamental, né? Agora, o cristianismo estava, ainda que cristianismo não é uma palavra que caiba aqui, né?
Mas a evangelização não ia se ater a Jerusalém, aos judeus, a Israel, mas era também para os gentios. E levar essa mensagem à Antioquia, uma igreja missionária, era muito importante. E os irmãos se alegraram. E por que se alegraram? Por causa do conteúdo da carta, por causa da presença daqueles irmãos, um convalidando o outro, né? De maneira que aquele quarteto foi bem recebido, o conteúdo foi bem recebido, a mensagem foi absorvida e ficou tudo certinho, né? Isso é essa harmoniosa concordância, né? Da emissão da mensagem até os seus recipiendários, é assim que se fala, né? Me chama a atenção aqui que, apesar da decisão final, é a decisão do Espírito, nos dias de hoje nós diríamos, Deus mandou. Não é porque Deus mandou que a gente não respeita o momento, a maturidade, as condições humanas da compreensão da mensagem, da adesão, digamos assim, a uma nova ideia. Não, você vê que Deus mandou, mas eles se organizaram, fizeram de tudo para que a ordem do Espírito Santo não fosse banalizada. Eu lembro outra vez que o Espírito Santo deu uma ordem: apartai-me para mim, Paulo e Barnabé, né, para a obra que os tenho chamado. Então, o Espírito não mandou? Mandou, mas eles fizeram imediatamente, de forma impensada, não. Diz que oraram e jejuaram. Não sei dizer por quanto tempo. Depois impuseram as mãos, né, autorizando e manifestando publicamente que eles estavam autorizados para esse trabalho, né? E aí só depois mandou. Então, esse princípio de respeitar a comunicação, de não ser uma comunicação, entenda o que eu vou dizer, suja, ou uma comunicação com ruído, ou tomar passos que acaba pastoreando alguns e não todos, né? Tomar atitudes que alguns fiquem satisfeitos, mas não todos. Ora, ninguém vai agradar 100%, é verdade. Quando uma ordem é dada, um ou outro pode ficar bicudo, pode não concordar, mas a questão é, para além disso, que é uma constatação, é de como a gente se organiza, né? Como é que a gente ganha, como é que a gente abre pontes para falar algo que Deus mandou, que você tem profundas convicções que é de Deus, né? É assim a nossa evangelização. A gente sabe que se a pessoa não crê no evangelho, ela está condenada, vai enfrentar uma perdição, vai desperdiçar a vida eterna. Ora, isso é fato. Mas na hora da proclamação do evangelho, é isso que a gente joga na cara da pessoa, né? Você vai para o inferno. Não, isso não é assim, né? Mas antes, pelo contrário, a gente cria pontes, a gente se torna não mais agradável no sentido de bajulações, esse tipo de coisa, mas para que a palavra seja recebida, né? E nisso envolve também o nosso testemunho, porque quando anunciamos algo que é certíssimo, né, a palavra da salvação, nós, como instrumentos, devemos andar de maneira correta, para que a palavra não seja desacreditada. Porque na hora da evangelização, o nosso testemunho é cobrado, né? Ninguém vai tomar água num copo cheio de limo, sujo, né? Então, a água é boa, mas o recipiente, o copo, a taça, né? Tá muito sujo, alguém com juízo não vai querer beber, né? Vai rejeitar.
Então, tudo que depende de nós enquanto mensageiros, enquanto organizadores, pensar na igreja também como organização, organismo vivo e organização. Tudo aquilo que depende de que o outro compreenda aquilo que ele ainda não sabe, a maneira de informar deve ser harmoniosa e deve alcançar cada um com os seus, digamos assim, com o seu tamanho, né? Com respeitando o momento de cada um. Osmar, isso é muito trabalhoso. Pois é, mas os apóstolos se davam ao trabalho. Eu acredito que a gente também aprende com isso, porque eu posso estar coberto de razão, mas se eu pular etapas, aquilo que é a mais pura verdade se perde por causa dessa precipitação, né? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Há um erro na administração chamado pular etapas, né? Quando se pula etapas numa tesouraria, numa administração, tal, se perde o processo, confunde tudo e as pessoas às vezes até perde documentos, perde informação, perde a data, perde prazo, né, que eu quero dizer. Por quê? Porque pulou etapas. Então, amados, não pulemos etapas, né? Tem que ter a sabedoria de compreender. Será que meu filho vai entender se eu cobrá-lo agora? Qual é a melhor maneira de eu falar determinada coisa para minha esposa, para o meu marido? Como é que eu comunico isso a um grupo, portanto, liderado? Como é que eu comunico isso a um companheiro de ministério? Como é que eu comunico isso? Isso que eu digo é a verdade da palavra, né? Aquilo que o Espírito Santo mandou. Como é que eu faço? Tem que ser de forma harmoniosa, de forma cortês. Eu repito aqui a expressão de um pastor que falou domingo, sempre com amor e carinho, né? Porque senão dá ruim. E mesmo sendo de Deus, causa confusão. Que Deus faça de nós sábios. Vamos orar. Pai, dá-nos a tua graça, para que em tudo sejamos cuidadosos, que o nosso conselho seja no tempo certo, da maneira correta, a fim de alcançar os corações. Aprendemos assim com a tua palavra. Oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém.